Olá, seja bem-vindo à nossa aula. Hoje nós estaremos lendo a lição 10 dessa revista, Escritos aos Judeus Cristãos. Nós já estudamos a carta aos Hebreus e agora nós vamos estudar a carta de Tiago, porque trata-se desse assunto, os judeus cristãos que haviam se convertido. E agora eles vão precisar de orientação. Então vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa oportunidade de estudar a Tua Palavra, de perceber a orientação que o Senhor estava dando àquele povo e que hoje nós possamos também nos apropriar. Trata, Senhor, desse assunto no nosso coração, prepara o nosso coração para que recebamos o melhor para te servirmos. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém? Então, a lição 10, ela diz Carta de Tiago, autoria, destinatário e estilos. Então, essa carta, ela foi escrita num contexto muito fácil da gente lembrar. Foi aquele momento em que Paulo e Barnabé voltam da sua primeira visita missionária e prestam relatório no concílio de Jerusalém. E lá acontece um episódio. Eu vou ler para você no capítulo 15 de Atos, no verso 4 ao verso 5. Diz assim: Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos, pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então se levantaram alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Foi esse o clima que Paulo e Barnabé encontraram quando voltaram alegres, relatando da conversão dos gentios, que não tinham uma prática religiosa, cerimonial dos judeus, mas criam no Messias dos judeus, Jesus Cristo Senhor. Então, havia uma dificuldade de se desprender desses valores judaicos, dessa prática religiosa. E esse cuidado a gente tem que ter hoje também, né? A nossa prática religiosa não pode ser maior que a nossa fé em Jesus Cristo e nem atrapalhar que novos cristãos possam chegar, mas a nossa vida religiosa tem que ser de acordo com a palavra de Deus. E nesse contexto era preciso esclarecimento. Que época essa mentalidade ainda perdurava? Estima-se que a carta tenha sido escrita entre o ano de 40 a 60 depois de Cristo, por Tiago. Mas de que Tiago nós estamos falando? A Bíblia levanta de uma maneira mais forte 3 Tiagos. Existiam muitos Tiagos, Tiago não era um nome desconhecido para essa época, mas os estudiosos, eles se concentram em 3 hipóteses. Tiago, filho de Zebedeu, que era discípulo de Jesus, mas esse foi martirizado logo ali no ano 44. Ou então, Tiago, filho de Alfeu, que também não é muito expressivo, ou o menor, Tiago, o menor, irmão de Jesus, para onde se concentra a hipótese de ter sido ele, até porque a menção dele em Gálatas 1, 18 e 19 e Marcos 6, 3. Então, os estudiosos, eles têm um consenso maior de que tenha sido o irmão de Jesus a escrever essa carta. Lembrando, então, que essa carta foi destinada à comunidade dos judeus cristãos convertidos que estavam familiarizados com a lei. Por isso, na carta de Tiago, você vê muitos exemplos do Velho Testamento sendo citados para que a organização lógica do pensamento, a argumentação seja feita. Então, essa carta ela foi escrita a esses judeus convertidos que se reuniam em sinagogas, não em igrejas, como nós chamamos hoje aqui. Mas a igreja de Cristo, o corpo de Cristo, ela estava mais voltada dentro das sinagogas. Então, essa influência dos judeus está muito presente dentro dessa comunidade. É preciso esclarecer. Por quê? Porque os novos convertidos estavam chegando e eles não podiam sofrer discriminação e nem enfraquecer o seu ânimo. Daí a necessidade de ser instruído.
E a gente tem que ter atenção a isso, né? Olhar sempre para os mais novos, ter o coração aberto e tirar os obstáculos do caminho das crianças espirituais, mas se concentrar na essência. A essência é que Jesus Cristo é Senhor e Salvador. E o peso do judaísmo, com toda a sua prática religiosa, cerimonial, estava sendo tão grande, estava pressionando tanto, que muitas pessoas estavam abandonando a fé. Isso se chama apostasia. Não é apenas esfriar a fé, desanimar. Não. Significa renegar a Cristo. Então, eu estou falando de pessoas que já haviam aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador, confessado essa realidade e retrocederam, voltaram atrás. Então, havia um pensamento misturado e fazendo pressão sobre a Igreja de Cristo, ou seja, o corpo de Cristo, que estava começando a crescer, a se desenvolver e ter novas adesões dos gentios neste grupo. O modo como essa carta foi escrita, ela tem uma linguagem em que a pessoa faz uma pergunta e ela própria responde, a pergunta retórica, né? Você pergunta, mas como será que o dia está? Com certeza o dia está muito bom, está ótimo. Esse tipo de fala que a pessoa não interrompe, ela própria fala e ela própria responde, é a pergunta retórica, dentro de uma argumentação. E ao estudarmos esse livro, a gente pode observar que ele tem essa característica retórica, portanto, de discurso. Então, os estudiosos do livro de Tiago também podem até olhar para esse livro e dizer que são praticamente 2 sermões escritos e divididos com alguma introdução. Capítulo 1 a 2 é o primeiro sermão, que tem 53 versículos, e também do capítulo 3 a 5, com 55 versículos. Você experimenta só, aí na sua casa, no seu momento devocional, fazer uma leitura assim corrente, direto, desses 2 capítulos, 1 e 2, e depois do 3, 4 e 5, e você vai perceber que ele mais parece um discurso. Portanto, esse tipo de leitura, ou esse tipo de escrita, esse tipo de discurso, ele também tem uma característica. O próprio autor, o Tiago, ele usa do método diatribes, o método de ensino que acontecia entre os judeus, entre os gregos e os cristãos. Ele faz perguntas, ele usa muito de imperativos, de ironia, mas é uma linguagem de repreensão severa. E também usa de ilustrações. Como eles estão falando para judeus convertidos, que conhecem muito o Antigo Testamento, as ilustrações serão sobre Jó, sobre Abraão, sobre Sara, ou seja, sobre os personagens que eles conhecem. Então eu vou ler para vocês aqui essa passagem bíblica que trata na página 63, está em Tiago, no capítulo 5, no verso 13 a 14. Diz assim: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele. Agora no capítulo 5, no verso 8. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois ainda a vinda do Senhor está próxima. Você observou quantos imperativos foram colocados nas frases que eu li? Cante, faça, chame, sede. Seja, no caso, né? Seja você, para todos, sede. Ele usa de muitos imperativos. Essa é uma forma literária de expressar com veemência a verdade que ele está dizendo. Então, Paulo também usou um pouco desse recurso em seus escritos, e nós podemos ver que ele, para ensinar, ele está mandando uma carta que mais parece um sermão. Outra característica importante na literatura de Tiago é o conteúdo, uma harmonia entre o conteúdo de Tiago com aquilo que Jesus disse, que está escrito lá no livro de Mateus, nas bem-aventuranças.
Diz assim em Tiago 2, verso 13: porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Isso está bem harmonioso com o que Jesus disse: os misericordiosos herdarão o reino de Deus. Mas também a gente pode ver essa mesma harmonia e sintonia com as coisas práticas que o livro de Provérbios, os conselhos de Provérbios, nos orientam. Ali no capítulo 29, no verso 20, ele diz assim: você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Ele está falando da precipitação. Se a gente comparar com o conteúdo de Tiago, no capítulo 1, no verso 19, você vai ver que é a mesma coisa, ou seja, ele está reforçando o conteúdo. Diz: meus irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Ou seja, é contra a precipitação. A precipitação não retrata a sabedoria. Um conselho bem prático para essa época e para nós hoje aqui. Nós podemos fazer esse mesmo tipo de confirmação ali em Tiago 4, no verso 13. Observe o conteúdo. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Ou seja, os projetos humanos. Se a gente comparar com o livro de Provérbios, no capítulo 27, no verso 1, o conteúdo é a mesma coisa, o conselho prático é o mesmo. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer, viu? O conteúdo é o mesmo. Essa carta ela é prática, ela trata da sabedoria, dos relacionamentos, do comportamento maduro na fé. A carta de Tiago, então, ela é extremamente útil, atualizada e sempre viva para cada um de nós. Porque o contexto em que ela foi escrita, havia muita perseguição, havia muita pobreza para essa época e imaturidade dos novos cristãos. Não é diferente hoje, né? O evangelho cresceu, mas também temos muitos imaturos no nosso meio. Então, que Deus abençoe você, que essa carta faça diferença na sua reflexão e que a gente aproveite bem esses conselhos práticos que estão nessa carta, assim como em toda a palavra de Deus. Vamos orar? Deus, eu quero te agradecer porque o Senhor deixou essa parte escrita para nós. E nós queremos te pedir que cada leitura, reflexão, faça diferença no nosso viver. Por isso, em nome de Jesus, ajuda-nos a absorver bem cada parte das lições que estão a seguir. Nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Eu recomendo você ler o livro de Tiago várias vezes, porque aí você vai ter uma noção mais clara daquilo que a gente está estudando. E se você não faz parte ainda da Escola Bíblica Dominical, não perca tempo, participe conosco. Deus abençoe você, uma excelente semana, até a próxima, tchau!